Hoje eu vou trabalhar na palavra, com a palavra do Senhor Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, que conceda a nós esse dia maravilhoso para que nós conseguimos falar das boas novas da palavra que está hoje no Velho Testamento, mas é uma palavra que faz uma mudança na vida do homem. E essa mudança, quando o homem se coloca em primeiro lugar a Deus e deixa de todas essas coisas que estão escritas nessa palavra, esse homem, ele vai se dar bem na vida, ele vai se dar uma vida de sabedoria e de encorajamento de enfrentar qualquer batalha. Mas, como diz a palavra aqui, as pessoas que se dão por esse tal que eu vou falar aqui, eles se deixam de viver e se entregam inteiramente para o mundo dos erros e não se dá em conta o quanto se prejudicou por causa disso. Eu vou ler essa palavra vai falar com muitas pessoas. E essas pessoas que deram ouvido por essa palavra vai se dar bem, porque vão enxergar que um pouquinho das coisas que é errado se trai para um grande erro. Irmão Nelson, falando do Evangelho ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um princípio pela palavra em Provérbio 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que nele errar, nunca será sábio. Esse é o início. Aquele que errar pela bebida forte, nunca será sábio, nunca virá inteligência, porque caiu pelo erro da bebida forte. Aqui está falando do vinho, mas há muitos milhões de bebida forte. Quando o homem experimenta, ele começa com um pouquinho e depois vai seguindo, e ali ele vai se dando pelo gosto desse pouquinho que ele começou e vai aumentando. Quando ele vai ver, a vida dele já está ruinado, está debaixo de uma tempestade, onde ele não consegue sobreviver, enxergar a vida como ela é, mas enxerga o tropeço que ele está. E no tropeço ele quer seguir em frente, porque a bebida forte se deixou ele com tudo esse gosto. Então, irmãos, não vamos dar o experimento pelas bebidas fortes por qualquer golinho, porque pode trazer grandes problemas para a tua vida financeira, para a tua vida familiar, para a tua vida espiritual, que é o principal que nós precisamos ter, a vida espiritual firme com o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, por causa desse golinho, por causa desse pouquinho, por causa dessa bebida forte, a gente acaba se cegando, ficando cego e não enxerga mais a vida, mas enxerga a destruição que está sobre essa vida. Na verdade, eles não enxergam a destruição que está sobre a vida deles, mas aqueles que estão de fora vê toda aquela destruição e não pode fazer mais nada, porque as pessoas não querem deixar daquilo que está fazendo sofrer. Estão presos num laço sem poder desamarrar, porque eles enxergam aquilo como vida. Eu vou dar continuidade pela palavra que está
em Provérbios 31, no versículo 4, a palavra fala assim, ó: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Olha só, não é próprio dos reis e nem dos príncipes desejar bebida forte. Assim, nós que somos de Deus, somos do Senhor Jesus Cristo, nós somos príncipes do Senhor Jesus Cristo. Não é para nós desejar essas coisas, essas bebidas fortes, porque traz para nós grande prejuízo em tudo. A gente vê aí o prejuízo total das pessoas que entram por esse caminho da bebida forte. Começa pelo pouquinho e vai e se entrega inteiramente com o passar de tempo. E quando vê, não consegue voltar para a vida que tinha, mas continua uma vida sem volta, uma vida entregue pela bebida forte. E aqui continuando: para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos aflitos. Olha só, porque vai perverter o juízo da mente dessa pessoa, desse homem, dessas pessoas que bebem. Eles começam com um pouquinho, com um golinho, experimentando. Ah, pode beber um pouquinho? Aí vai e bebe, e vai gostando e vai aumentando. Não que a pessoa não possa, porque ele é o dono da vida dele, ele cuida como ele quiser. Mas aqui a palavra fala ao contrário, que é para nós tomar cuidado, para nós não entrar nessa vida, não entrar nesse erro, porque pode trazer pobreza total, tanto material como espiritual. Como está escrito aqui, ó: dai bebida forte aos que perecem, e o vinho amargoso de espírito. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho e aos amargosos de espírito. Esses que estão amargosos, esses que estão sem saber sair mais dessa situação, eles estão totalmente sem volta, sem conseguir enxergar a volta, o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Então, o que o Senhor nosso Deus nos ensina aqui, que é para nós não entrar nessa tentação, não entrar nessas palavras de muitos que estão sobre lugares e falam: ah, toma um pouquinho, que um pouquinho não vai fazer diferença nenhuma, não vai ficar bem. Tudo bem, essa pessoa vai tomar um pouquinho, tomou o gosto, no outro dia vem, toma um golinho mais e daqui a pouco está pervertido, não quer mais se dar conta do tamanho do prejuízo da sua vida por causa da bebida forte. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho amargoso, eu vinho aos amargosos de espírito. Você se encontra amargoso de espírito? Você se encontra pobre de espírito? Cuidado, que é para esse que recebe a maior parte da bebida forte e se leva à perdição total, a viver numa total falta de consciência, porque a consciência está totalmente na bebida forte. Devemos tomarmos cuidado com tudo isso, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. O que fala aqui? Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho
aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, e não se lembra mais. Quem quer esquecer do seu trabalho? Quem quer esquecer de tudo? Se quer esquecer de tudo, aí essa pessoa bebe, porque essa pessoa quer esquecer do seu trabalho, quer esquecer da sua família, quer esquecer da onde anda, da onde passam, porque eles não querem viver mais numa santidade que o Senhor os deu, mas quer viver na impureza do mundo. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembra mais. É isso que nós queremos na nossa vida? Não se lembrar mais do trabalho, não se lembrar mais da família, não se lembrar mais dos amigos, se lembrar mais do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a sua vida naquela cruz para a salvação de cada um de nós? É isso que queremos? Não. Então, a pessoa que está ouvindo essa palavra hoje, ainda que não entraram nessa bebida forte, não entre, porque é uma caminhada totalmente para a destruição de sua vida, do seu trabalho, da sua família e de tudo aquilo que é para o homem construir. Se destrói, porque muitas pessoas não conseguem trazer mais essa pessoa para uma vida santa no poder do Senhor Jesus Cristo. Mas para aqueles que estão hoje numa vida santa com o Senhor Jesus Cristo, enxergue, não entre nessa cilada da bebida forte, porque é um grande problema para a nação, para todo mundo. É a bebida forte que está nesse mundo fazendo grande destruição para todo o povo que não crê no Senhor Jesus Cristo. Começa um pouquinho e termina destruído. Cuidado. Amém.